E aí, pessoal, voltei. Continuando o nosso papo de selva corporativa, vamos falar sobre um problema muito típico que acontece geralmente em fábricas, onde você tem linha de produção, em que uma pessoa é encarregada a determinar uma quantidade X de material. E isso se aplica também a pessoal que trabalha principalmente em contabilidade, que é por volume de trabalho, que é por volume de planilhas, de processamento de informação. Mas pensem numa montadora de automóveis. Você precisa trabalhar muito com por orçamento aqui, entenda um tempo também, tá? O que acontece? Você que nunca trabalhou e que nunca se expôs a esse mundo que é trabalhar numa empresa grande, onde está todo mundo se afogando e está todo mundo tentando se manter à tona e está todo mundo tentando ser melhor do que o outro para ser promovido, e não julgue, porque isso é um comportamento humano, não é porque as pessoas são necessariamente ruins. Uma pessoa extremamente competitiva no trabalho, e por vezes desleal, ela pode sair do trabalho, pode voltar para casa dela e pode ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor vizinho. Que as pessoas colocadas em determinados ambientes e sob pressão, elas reagem de maneiras que elas não se identificam. Quem só jogou HOTS comigo e não teve a oportunidade de conversar comigo fora do HOTS pode achar que eu sou um monstro. Por quê? Porque colocados num determinado ambiente e sob pressão, a gente se transforma, a gente vira outra pessoa. Então, E é engraçado, porque, por exemplo, uma pessoa que jogou HOTS comigo, ela pode dizer: Fausto, com você eu não jogo mais, porque você é muito tóxico, você fica muito nervoso. Mas todo o resto a gente pode fazer. Mas dá pra você falar isso pra uma pessoa no escritório? Dá pra você chegar pra ela e falar assim: João, você é um bom pai, você é um bom irmão, você é um bom vizinho, você é um cara legal, mas só trabalhar com você não dá, porque você é um filho da puta arrombado competitivo que fica tentando puxar o tapete. Dá pra você fazer isso? Não, você vai ser obrigado a trabalhar 8 horas do lado desse cara e você vai ter que sobreviver a ele. Pessoas que querem te derrubar no trabalho para sobreviver, porque elas são extremamente competitivas, elas podem ser desleais com a sua produção. E uma coisa que você precisa saber é que, independente do comportamento desse cara, já que você não pode mudar o comportamento desse cara, você tem que aprender a sobreviver a ele. Já que você não pode acabar com aquele chefe ou com aquele colega que fica apontando seus erros ortográficos, que fica apontando o vocabulário errado que você fala, que fica apontando a gramática errada que você usa, já que você não pode viver no mundo em que esse tipo de gente não exista, você tem que aprender a sobreviver a isso. Né? E como que você sobrevive a isso? Sabendo que gente que tenta se apropriar da sua produção, por exemplo. Saiba que produção sem validação não existe. Isso daí você aprende quando você vai para o Japão e descobre o que é Kanban. Você tem que fazer 1000 peças. Depois que você faz essas 1000 peças, você tem que entregar uma plaqueta de concluído. Essa plaqueta de concluído está com o teu nome, isso daí vai para o sistema deles. Se você fizer 1000 peças e não escrever a plaqueta, você é um cara que não fez 1000 peças. Não, mas as 1000 peças estão aqui, elas estão sobrando, não foi você que fez. Não, mas é claro que foi eu que fiz, só eu opero essa máquina. Não foi. Não tem a placa. Não tem o Kanban. Não, mas isso não é lógico. O mundo corporativo ele não é lógico. Você tem que sobreviver de acordo com protocolos que você vai ter que aprender a seguir. Esses protocolos existem, eles são comunicações que você formaliza e essa formalização ela tem que ser validada. Então, quando você, no Japão, termina a produção de 1000 peças e finalmente escreve o Kanban, você tem que levar para o seu chefe. Esse seu chefe, ele dá um carimbo. Aquele carimbo diz que a sua produção ela foi validada, ou seja, aquele documento, ele expressa que você concluiu as 1000 peças. Mas aí o outro cara lá, ele pegou as minhas 1000 peças e validou. Aí você tem um caso de polícia. Aí você chama a polícia e vê a falsificação do carimbo do chefe. E vê o que o cara fez lá com as suas peças. Mas no sistema e aos olhos da empresa, aquele carimbo diz que você fez. Aí você vem pra mim e diz assim: pô, Fausto, mas aí é fácil viver no Japão, né? Porque eles têm esse sistema. Aqui a gente não tem carimbo. Não, mas você tem o reconhecimento das pessoas por entrega de produção. Então o que acontece? Se você não ganha por hora, se você ganha por produção, e se você faz 1000 peças e termina às 2 da tarde e vai embora, você pode até ir embora e deixar as 1000 peças lá. Não significa que aquele seu amigo de máquina, aquele seu colega de máquina mais velho, mais gordo, mais lento, mais fraco, mais debilitado, mais preguiçoso, não possa pegar metade dessa produção e falar que foi dele. E aí no dia seguinte seu chefe chega lá e só tem 500.
Como que você se protege disso? Matando gordo, preguiçoso, doente? Não. Você tem que descobrir de que forma você vai criar um relacionamento com o seu chefe, com o seu superior, para conseguir comunicar a sua produção. Essa é a forma mais eficiente de resolver. Você pode quebrar o palco, gordo. Desculpa, eu estou sendo gordofóbico, será? Não, eu estou dando um exemplo. Você pode quebrar o pau com seu colega, você pode xingar ele, você pode ter uma DR com ele, você pode finalmente arrancar dele uma promessa de que isso nunca vai acontecer. Amanhã você pode hoje deixar mais 1000 peças, amanhã você pode voltar lá e você pode descobrir que tem 500, porque o mesmo cara foi lá e pegou... Opa, peguei um negócio errado aqui. Porque o mesmo cara foi lá e fez exatamente a mesma coisa que ele tinha feito no dia anterior. Você não pode se proteger desse tipo de coisa. E você não pode contar com a lealdade, com a honestidade, com a boa intenção das pessoas só porque você tem essa boa intenção. Não, você tem que sobreviver ao comportamento nocivo das pessoas. Então, você que termina a sua produção às 2 da tarde e pode ir embora antes do que o cara que geralmente termina às 6 da tarde. Você tem direito de ir embora? Tem, mas você tem a obrigação de comunicar a sua produção e de obter a validação disso. Aí você me pergunta, Fausto, por que você está fazendo um vídeo sobre cara que produz peças se eu trabalho num escritório numa empresa de telemarketing? Ou se eu trabalho com empacotamento, ou se eu faço esfirra no Habib's? Cara, você pode ficar a tarde inteira no forno do Habib's. Você pode ter um colega de forno. Esse seu colega de forno, ele pode ficar tomando banho na caixa d'água do Habib's a tarde inteira. E tomara que não tem ninguém fazendo isso. E você pode ficar sozinho no forno se lascando a tarde inteira. Se a hora que o supervisor chega, se os 2 minutos nos quais o supervisor passa do teu lado for o momento em que você foi tomar banho na caixa d'água e seu amigo foi pro forno, você será o cara demitido por ser o cara que só fica na caixa d'água do Habib's. Estou usando exemplos extremos aqui para você perceber que você não pode se preocupar somente com a sua produção. Você tem que se preocupar como a sua produção é percebida pela empresa. E como é que você faz isso? Perspectiva por perspectiva. Aí você fala, não estou entendendo nada. Se tem 6 pessoas no seu departamento, 6 pessoas precisam saber que você trabalha. Não basta que uma só saiba. Ah, mas se 6 pessoas sabem que eu trabalho, todas elas podem fazer um complô para que eu caia e para que elas continuem? Podem. Só que aí você vai ser vítima de um outro problema, que é a falta de traquejo político para sobreviver. Mas pelo menos a parte da produção, no que tange a produção, você não será demitido por conta disso. Tá? Tomara que você esteja conseguindo acompanhar. Quando você produz, você precisa conseguir mostrar para as pessoas o quanto você produz, em quanto tempo e de que forma. Porque as pessoas elas precisam saber, elas precisam olhar para você e saber que você é capaz e que você pode entrar no orçamento como alguém que vai entregar ali de forma segura X produtividade em X tempo. Okay? Às vezes a gente quer mostrar serviço e às vezes a gente faz mais do que pode. Saiba que se você provar que você faz mais do que você pode, se ficar provado e se ficar percebido que você faz mais do que pode, você vai ter que fazer mais do que pode para o resto da sua vida. Essa vida que você quer para você tem que pensar nisso também. Tudo bem? Quem produz também precisa estar preparado para constantes atualizações no orçamento. Isso daqui foi o que fez eu escrachar o meu eletricista aqui, quando ele veio aqui, eu dei um sermão nele. O que é atualização no orçamento? E esse orçamento, atualização de projeto, vamos colocar aqui, porque orçamento remete na cabeça das pessoas só dinheiro. Vamos colocar atualização de projeto. Você chega aqui e faz um orçamento para mim. Você vai ser o meu eletricista, você vai passar um fio na minha casa. Aí você fala, não, isso daqui dá para fazer em 2 horas e eu te cobro X reais. Quando eu te contrato para fazer isso, você vai lá, tira o bulbo da lâmpada, tira aquele espelho lá e vê que tem um emaranhado de fio, tem uma teia de aranha de fio, tem um monte de conduíte estragado, emperrado, preso ali no concreto. A construção da casa ela foi completamente mal feita. E o que você me disse em relação a isso? Nada. Você ficou puto e começou a trabalhar. Você vai conseguir terminar em 2 horas? Não. É justo que você faça o mesmo trabalho de 2 horas pelos mesmos X reais que você me cobrou? Não. Mas você continua. E você leva 6 horas para terminar o trabalho. E depois você fala no final, cara, você tem que... O preço aí é 3x, na verdade. Sabe que tipo de profissional você é? Você é um profissional bosta. Você é um profissional bosta. Porque você não cumpriu o seu projeto, o seu tempo estipulado e você não manteve a sua palavra em relação ao orçamento. Como que você se transforma num profissional não bosta?
Você olha, tira o Google e fala, cara, precisamos conversar. Eu te dei um orçamento de X tempo e de X reais. Só que olha como tá isso daqui. O cara não precisa ser eletricista. Ele pode, sem manjar de eletricidade, ter bom senso, caso você seja eficiente o suficiente para explicar o que está acontecendo. Olha, esses conduítes que deveriam estar soltos, eles estão presos no concreto. Eles deveriam dar passagem por um fio, só que tem um emaranhado de fios aqui que eu vou ter um trabalho enorme para conseguir tirar. Eu vou ter que ter extrema cautela para passar os fios, para separar tudo isso, e isso vai precisar de uma fiação nova. Logo, aquele orçamento que eu te dei, não só você vai precisar de mais material, como você vai precisar pagar mais mão de obra também. Por quê? Porque a pessoa ela precisa ter a opção de dizer, então deixa do jeito que está, ou então de, sim, eu reconheço o valor e eu reconheço a necessidade, logo eu autorizo. As pessoas elas têm medo de passarem por gente que não consegue manter a palavra, logo elas não atualizam o projeto e elas não explicam os porquês da necessidade da alteração do projeto. Logo, elas são vistas no mercado como profissionais bosta. Você quer ser esse tipo de pessoa? Não, você não quer ser esse tipo de pessoa. Como que você resolve isso? Deixando claro para todos, a todo tempo, como estão as circunstâncias às quais você está exposto. Ah, mas a pessoa não quer ouvir. Mas aí o problema é dela, né? Se o cara me chama e fala assim, escuta, proprietário, escuta o morador, eu tô vendo aqui que os fios estão nessa condição. Se eu chegar para esse cara e disser, eu não quero escutar, eu não quero ouvir, de quem é a casa? Quem é que vai sair prejudicado com isso? É porque a gente vive num mundo em que os empregos são escassos e a gente acha que ter emprego é privilégio. E se você tem esse privilégio, então você deve se submeter a fazer qualquer coisa que seja necessária para preservar o seu emprego. Na verdade, não é assim. Na verdade, mesmo sendo eu o contratante, eu não tenho como passar por cima da verdade. Eu não tenho como abrir aquele bulbo e falar, não estou vendo fios emaranhados e não estou vendo um conduíte preso. Não, eu não posso passar por cima da liberdade. Eu posso mentir se eu quiser. Eu posso mentir. Mas aí você vira para mim e fala, então faz aí você. Como empregados, precisando muito da oportunidade do emprego, é muito difícil você chegar para o empregador e dizer isso. Ainda assim, você tem que ser resiliente no sentido de manter a sua perspectiva da realidade sobre a dele, que mente só para ser aprovado. Difícil falar sério assim, né, com bebedeira na casa. Só para terminar, eu quero falar sobre aquele sentimento desgraçado, nojento, que dá vontade de sair batendo em todo mundo, quando você faz aquelas 1000 peças e o cara vai lá e pega 200. Por quê? Porque ele não terminou a dele. Esse tipo de saque, ele vai acontecer constantemente, inevitavelmente. E digo mais, às vezes não vai ser aquele seu colega que precisa mostrar a produção para o chefe, às vezes vai ser o seu chefe. Às vezes você é analista e você trabalha com um coordenador que não tem capacidade de ocupar a posição de coordenador, que morre de medo do gerente, que recebe tarefas que ele não consegue concluir, você vai lá, conclui, e ele vai lá, entrega para o gerente e fala que foi ele que fez. Eu vivo no meio corporativo há pelo menos 20 anos. E o que eu mais vejo é esse tipo de coisa acontecer. Aí eu voltei do Japão, cheguei aqui no Brasil, entrei em grandes empresas, falei, talvez aqui seja diferente, é pior. É pior, assim. A quantidade eu chamo de ensanduichado. Ensanduichado é aquele cara que recebe ordens de cima, tem que passar para baixo. E isso todo mundo, né? Coordenador, gerente, diretor, todo mundo tá nesse sanduíche aí. A quantidade de coordenadores que não tem capacidade de fazer alguma coisa, a quantidade de gerentes que não tem capacidade de fazer alguma coisa e que sobrevivem extraindo a produção de que vem de baixo, porque a pessoa que está embaixo ela já tem condições de fazer o trabalho de quem está em cima, a quantidade é exorbitante disso. Você vai conseguir derrubar o cara estando embaixo? Não, você não vai conseguir. Não adianta você, analista, chegar para mim, gerente, e falar, o coordenador está roubando meu trabalho. Eu vou virar para você e vou falar, escuta, o seu trabalho é atender o seu coordenador mesmo, desculpa. Eu nunca vou mandar um cara que está acima de você embora só porque você está falando que você está sendo explorado, porque a estrutura corporativa ela é feita para que isso aconteça mesmo. Agora, como é que você vai ser saqueado na sua produção? Você vai ter que pensar da seguinte maneira: a minha produção ela será escoada de maneira direta ou indireta. A maneira direta é entregar onde eu tenho que entregar mesmo. Se eu sou padeiro e faço pão,
Se eu sou padeiro, se eu trabalho no Habib's e faço esfirra, a produção direta vai quando a minha esfirra vai para o cliente e eu recebo o mérito por ter assado a esfirra. Essa é a entrega da produção direta. A produção indireta é quando o meu amigo não consegue ficar do lado do forno, aí eu vou lá e dou umas esfirras para ele. Essa é uma forma indireta de investimento de produção. Só que aí essa forma indireta, ela tem que ser usada de alguma forma, ou para upar um relacionamento, ou para gerar uma dependência e exigir informação. Ou não só exigir informação, como exigir autonomia. Cara, como eu queria que alguém me explicasse isso quando eu tinha 19 anos. Minha vida teria sido completamente diferente. Eu teria me lascado muito menos, eu teria agredido muito menos pessoas. Vamos lá. Quando você produz mais, e se você se convencer de que você consegue continuar produzindo naquela quantidade, o que você deve fazer? Você deve se conformar com o fato de que você vai ser saqueado mesmo. Muitas vezes por superiores, só que isso deve ser, no mínimo, utilizável para que você melhore o relacionamento entre vocês, para que você crie uma relação de dependência, onde a pessoa sempre precisará de você e ela vai te compensar de alguma forma. E na vida... E quanto mais vertical a empresa, mais você deve exigir em troca da sua produção informação e autonomia, ao invés de gratidão. Você pode achar que a pessoa te dá uma coxinha no final da sua... No seu intervalo, por exemplo, é uma maneira extremamente justa de compensação. Você está pensando pequeno. A pessoa que fala para você, então você produz aí mais que eu, 1.000 para cada um, mas você produz aí 1.300 e eu te dou carona e você não gasta o seu vale transporte no final do dia, você está se vendendo barato. Qual é uma maneira cara de se vender? Exigindo informação. Geralmente, se você trabalha... Lana, te amo. Quando você trabalha com várias pessoas, elas sempre têm uma visão delas em relação partindo da perspectiva do lugar onde elas ocupam. Você pode se informar ao máximo em relação à posição que essa pessoa ocupa e extrair o máximo de conhecimento dela. Para quê? Para que você domine, não para que você faça, mas para que você entenda a posição dela ali. Então imagina um tabuleiro de xadrez. Imagina um tabuleiro de shogi em que você é peão. Você é peão, cara. Vamos pegar um qualquer aqui. Pegar um tabuleiro em que você é peão. A vida do peão que está na frente da torre e a vida do peão que está na frente do bispo são diferentes. Por quê? Porque a função deles vai ser diferente de acordo com cada peça. Então, você que está aqui, coitado, está num lugar meio num lugar que pouco se mexe, você, por produzir mais, você pode pedir acesso à informação e tentar entender como que é a vida desse cara aqui, entender tudo que ele faz, desde que ele chega até a hora que ele vai embora, como é o dia a dia dele, quais são as necessidades dele. Isso é uma maneira extremamente poderosa para ter uma visão macro da empresa, e essa visão macro da empresa que você vai precisar para conseguir ser gerente. Então vamos colocar aqui que esse é o dono, é o presidente, um lugar onde você não pretende chegar, ou talvez pretenda, e aí abaixo você tem superintendentes, diretores, você vai ter cargos. Todas essas pessoas, elas estão olhando o trabalho das pessoas na linha de frente. Você que está aqui, você não manda em nada, você não manda em ninguém, mas o mero fato de você entender como é que esse cara tem que se comportar, como é que esse cara tem que se comportar, por que foi que esse se levantou, por que esse se levantou agora. Quando você entende que o movimento desses dois fez com que alguém aqui também quisesse se mover e que fosse necessário que outras pessoas se mobilizassem, quando você, no lugar de alguém que faz muito pouco, entende por que é que os outros se locomovem, você consegue ter uma visão mais gerencial da coisa. E aí o que você faz? Você começa a perceber aquele gerente aquele coordenador que não tem visão do que todos aqui fazem. Você começa a perceber que você tem uma visão mais ampla do que a deles. Aí é que você começa a conseguir autoridade sem cargo. E esse é um dos primeiros passos da liderança. Você vai encontrar esse tipo de material naquele livro de coach? Não, porque aquele livro de coach ele foi feito para que você venda livros.
Aquele livro de coaching foi feito para que aquele cara que lê tenha prazer, encontre aquilo que ele quer, se sinta agraciado na sua autoestima e compre o próximo livro. Porque primeiro são 15 dicas de sucesso, aí depois tem a 16ª. E foi porque você não leu a 16ª que sua carreira não deu certo. Eu tô fazendo... eu tô usando o Clovis para aplicar esse raciocínio. É com livro de coach que você vai aprender sobre gerenciamento? Não. É estando peão aqui. Nesse modelo e falando, puta merda, esse cara aqui, ele tem uma visão muito estratégica. E ele tem muito poder e ele tem muita influência sobre os outros peões. O que é que ele tem a me ensinar? Então, o seu excesso de produtividade pode conseguir pontos de relacionamento com essa pessoa para que essa pessoa compartilhe com você a visão do todo. Porque uma vez que você entende a visão do todo, você pode perceber que você nem precisa fazer tantas peças assim. Você nem precisa tanto se matar desse jeito. E o dia que você tiver uma ideia criativa, essa pessoa aqui, ela não vai ficar puta no sentido de a sua criatividade afetar negativamente algum outro setor que você não conhece. Ou seja, a quantidade de trabalho que você perde porque ela foi saqueada de você, ela pode ser vista como um grande investimento, ou para relacionamento, ou para gerar dependência, ou para demandar cada vez mais informação. Tá, eu faço mais, mas me explica isso daqui. Eu trabalho para você, eu faço isso daqui, mas por que você faz? Como que você faz? E a partir do momento que você tem conhecimento suficiente de funcionamento de cadeia, e o que isso vai te dar? Autonomia. E aí, para terminar esse vídeo, que eu poderia fazer um infoproduto e vender no Hotmart, saiba que todo gerente incapaz é manipulável. Através justamente dessa dependência que você cria. Todo gerente incapaz, todo cara que não sabe como o departamento dele funciona e não sabe geri-lo da melhor forma, todo gerente é manipulável, porque com conhecimento você pode dizer para ele, de forma bastante submissa, diga, de alguma forma, consiga dizer, você é o chefe, porém você está fazendo errado, é você que decide, mas você poderia decidir por esse caminho, você não vai falar com as minhas palavras, pelo amor de Deus, mas você vai dizer, nossa, eu acho... Eu me pergunto às vezes por que é que a gente não poderia fazer desse jeito aqui. Eu me pergunto às vezes por que é que a gente não poderia fazer desse jeito. Mas eu devo pensar desse jeito porque eu sou burro, eu sou só um peão. Mas às vezes eu me pergunto por que é que a gente... não, se a gente fizesse isso aqui, poderia realmente dar muito errado. E aí esse seu gerente, ele vai escutar aquilo que você diz, ele vai voltar para casa depois do jogo do futebol, ele vai olhar para a parede e vai falar, cara, tive uma ideia. E no dia seguinte ele vai chegar no trabalho, ele vai falar, eu tive uma ideia, você vai fazer isso, aquilo que você tinha sugerido no dia anterior. Todo gerente incapaz é manipulável porque você pode injetar nele ideias que você conseguiu com a informação, com a informação que você conquistou por conta da dependência que você gerou nesse meio em que você foi saqueado, em que você teve a sua produtividade saqueada. Eu fico muito triste que pessoas desistam da vida corporativa porque elas não souberam lidar com a sensação de injustiça a qual elas foram submetidas, onde a produção delas foi saqueada. Saiba que não importa em que empresa, para que empresa você vai encontrar isso lá. E você não vai conseguir mudar o mundo, você não vai conseguir mudar a natureza humana. Então, consiga imunizar-se contra essa natureza, sobreviver a ela e descobrir como é que você usa isso como impulso para chegar onde você quer chegar. Não caia no erro, eu vou deixar um último conselho, não caia no erro de achar que o sucesso na vida corporativa é subir infinitamente, porque não existe topo. Olhe para a empresa onde você está e vislumbre onde você quer chegar. Chegue lá e sossegue. E aí faça outros planos, faça outros projetos e no final das contas saiba que não importa que perspectiva eles tenham sobre você, quais são os seus resultados lá, no fim das contas o seu trabalho é só um emprego. É só um emprego e você não deveria se resumir a ele. A sua identidade não deveria se resumir ao seu papel dentro dessa empresa. Fora do ambiente de trabalho, quem é você? Onde você quer chegar? Essa é uma pergunta muito importante a ser respondida. Tomara que seja útil de verdade. Grande abraço.